Olá, chegamos agora ao DVD 5, capítulo 7, que trata de números decimais, frações decimais e dízimas periódicas. Vamos ao trabalho. Vamos recordar dois conceitos que nós vimos no capítulo 6. O que é uma fração ordinária e o que é uma fração decimal. A fração decimal é aquela que tem o denominador 10, 100, 1000 ou potências superiores de 10. Fração ordinária é toda aquela fração que não é fração decimal. Então podemos dividir as frações em duas categorias, decimal ou ordinária. É claro que algumas frações decimais, sendo simplificadas, elas se transformam em frações ordinárias. Por exemplo, 25 sobre 100, ao ser simplificado, resulta em 1/4. Então veja, apesar da gente utilizar o sinal de igual, essa igualdade é apenas para o valor numérico dessas frações. Quando a gente pensa na fração isoladamente, essa fração é diferente dessa fração, apesar de terem o mesmo valor numérico. Sendo que essa aqui é uma fração decimal, que depois de simplificada, se transforma em uma fração ordinária. Qualquer fração decimal pode ser representada na forma de um número decimal. Aí nós abandonamos o traço de fração e passamos a representar o número com vírgula. Por exemplo, 3 sobre 10 é a mesma coisa que 0,3. 27 sobre 100 é a mesma coisa que 0,27. 45 sobre 10 é 4,5 e 722 sobre 10 é igual a 72,2. Nós vamos aprender como transformar fração decimal em número decimal e vice-versa. Vamos ver mais adiante como que isso é feito. Vamos ensinar essa transformação de fração decimal em número decimal através de um exercício da página 286. Vamos fazer primeiro aqui a letra A. 27 sobre 1000 é uma fração decimal. Vamos transformar em número decimal. Como é que a gente faz isso? Colocamos aqui o número 27 e observe que temos aqui 3 zeros no denominador. É sobre 1000. Então significa que nós temos que andar com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então o número inteiro ele tem a vírgula depois das unidades, só que a gente não escreve a vírgula. É como se fosse 27,0. Mas nós não escrevemos o vírgula zero, não é de praxe. Então vamos colocar aqui apenas 27. Bom, quando nós andamos com a vírgula 3 casas para a esquerda, a vírgula está aqui, ela vem para cá uma casa, 2 casas, 3 casas. Só que quando ela anda essa terceira casa, ela vai ultrapassar aqui um zero. Então ficou vírgula 027. Bom, a gente tem que colocar um zero antes da vírgula para mostrar que isso aqui é um número decimal com a parte inteira igual a zero. Todo número decimal pode ser dividido em duas partes. Uma parte que fica antes da vírgula, que é chamada parte inteira. E uma parte que fica depois da vírgula, que se chama parte decimal. Vamos fazer aqui o próximo. 456 dividido por 10. 456, a vírgula está depois do 6. Nós vamos andar uma casa para a esquerda porque tem um zero aqui. Então vai ficar 45,6. Esse outro aqui, 12. Nós vamos ter que andar 4 casas com a vírgula. Então andaria aqui 1, 2, 3, vai ficar aqui um zero e 4, mais outro zero. Pronto, a vírgula vai parar aqui. Então o número decimal correspondente a essa fração decimal é 0,0012. Dessa vez o exercício é para converter os números decimais em frações. Só que ele quer que sejam frações decimais. Então não vamos poder simplificar as frações. Vamos ter que deixar a potência de 10 no denominador. Então vamos lá. 0,3 é a mesma coisa que 3 sobre 10. Então como é que a gente faz isso? É o 3
Se fosse 3, seria 3, mas é 0,3, então a vírgula ela teve que andar uma casa. Então é um zero aqui, é uma potência de 10, que é 10 elevado a 1 mesmo, uma casa. 1,2 ficaria como? Partindo do número 12, se a vírgula andou uma casa, então ele fica sobre 10. Aqui, partindo do número 1, a vírgula andou 2 casas para chegar aqui, então vai ficar 1 sobre 100. Então é fácil converter números decimais em frações decimais. É claro que depois as frações decimais podem ser simplificadas e transformadas em frações ordinárias, eventualmente. Essa não dá, mas essa aqui dá. Essa aqui é igual a 6/5. Então ela simplificada se transforma numa fração ordinária. Mas o princípio geral para converter qualquer número decimal em fração decimal é esse aqui que nós vimos nesse exercício. Vamos ver agora como é que a gente faz para converter uma fração qualquer em número decimal. Vamos ver agora como é que a gente faz para converter uma fração qualquer em número decimal. Por exemplo, como é que a gente faz 13 sobre 10? Fração decimal, fica muito fácil. A gente pega lá o número e anda com a vírgula. No caso aqui vamos andar uma casa. É muito fácil. Agora, e quando essa fração não é decimal? Quando é uma fração ordinária? Aí nós temos que fazer a divisão e usar a vírgula. Isso vai ser feito assim: 13 dividido por 2. 1 não dá para dividir, então eu vou abaixar o 13. 13 dividido por 2 dá 6. E resta 1. Se a gente estivesse trabalhando com números naturais, a divisão ia terminar aqui. Esse seria o resto da divisão. Mas estamos trabalhando com números racionais, com números decimais. Então a gente vai continuar fazendo a divisão. Como? A gente coloca uma vírgula para indicar que a parte inteira vem até aqui e continua fazendo a divisão. Vamos abaixar o próximo algarismo. O próximo algarismo é 0. Você, no caso, sempre vai abaixando 0 aqui. E agora, 10 dividido por 2 dá 5. E o resto é 0. Então, terminou aqui a divisão que resultou no número decimal. Então, 13 meios, 13 sobre 2, é a mesma coisa que 6,5. Esse é o número decimal que é equivalente a essa fração ordinária. Aqui mais um probleminha: converter um número decimal para fração. Olha, todo número decimal, para converter para fração, o que você vai fazer é escrever o número sem vírgula. E embaixo, no denominador, você vai escrever 10, 100, 1000, dependendo do número de algarismos que existirem aqui na parte decimal. Como são 2 algarismos na parte decimal, vamos colocar sobre 100. 2 algarismos aqui, 2 zeros aqui. Então, a fração equivalente a esse número decimal, 3,25, é essa. Acabou o problema. Representamos aqui como fração decimal. Agora, se quisermos, podemos simplificar essa fração e mostrar na forma de fração ordinária. A gente pode simplificar aqui por 25, né? Simplificando por 25, isso aqui vai dar 13. E aqui simplificando por 25 vai dar 4. 13 sobre 4. Tem certeza? 13 sobre 4 é a mesma coisa que isso? Que é a mesma coisa que isso? Não acredita? Então vamos fazer a conta. Olha aqui, só para conferir. 13 dividido por 4. Essa é a hora de treinar. 13 dividido por 4 dá 3. Resto 1. Muito bem, acabou a parte inteira. Coloco uma vírgula e aqui eu vou abaixar um 0. 10 dividido por 4, 2. Resto 2. Não terminou ainda tenho aqui um resto, então eu vou abaixar outro 0. 20 dividido por 4, 5, e aqui finalmente chegamos no resto 0. Então realmente essa fração 13 quartos, que é a simplificação dessa, é igual ao número decimal 3,25. Aqui vemos alguns exemplos de equivalências entre números decimais e frações, né? Então o que a gente fez no exercício anterior poderia ser feito aqui com esses. Eu vou fazer um só aqui, por exemplo, vou pegar 0,75. 0,75. Como é que a gente faz isso? Nós escrevemos a fração,
onde o número aqui, tirando a vírgula, fica sendo o numerador. Então é 75. E aqui vai ficar quanto? 10? 100? 1000? Vai ficar 100. 2 zeros, porque aqui são duas casas decimais. Então isso aqui dá 75 sobre 100. Ah, mas aqui dá 3/4. Simplificando, né? Simplificando vai dar isso. Se a gente simplificar o numerador e o denominador por 25, né? Cortando por 25, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 4. Realmente é igual a 3/4. Então essa fração ordinária é igual a este número decimal.